Outra informação, o governo federal afirmou que se a regulação das apostas esportivas virtuais, as chamadas bets, não der certo, eles vão proibir o funcionamento das plataformas no Brasil. Segundo o Planalto, outras ações como limitar ou bloquear o uso do Bolsa Família para apostas e o monitoramento dos CPFs dos usuários devem ser implementados para lidar com a suposta dependência dos jogos. Além disso, o governo afirma que o principal objetivo de ter o controle sobre essas bets é evitar que o povo mais humilde, mais simples, continue gastando com isso, gerando alto endividamento. O Ministério da Fazenda já iniciou, inclusive, o banimento de sites de apostas que não solicitaram autorização de funcionamento à pasta ou que tiveram as solicitações recusadas. Essas bets que querem obter legalização do governo terão de desembolsar 30 milhões de reais e cumprir várias exigências. Você, delegado Palumbo, o governo fala em proibir o funcionamento das bets se a regulação não der certo. Mas eu fico pensando, um grupo estrangeiro que decidiu entrar no mercado, investiu um caminhão de dinheiro, pagou a joia, né? Aquele valor para entrar no sistema. E lá na frente o governo diz, não, vamos acabar que não deu certo. E aí? Ele falou exatamente isso, né? Se não der certo, eu acabo. Como se não precisasse do Congresso Nacional, como se fosse dar uma canetada e simplesmente acaba. E aí você coloca aquele problema da insegurança jurídica. Qual grupo vai querer investir no Brasil? Se ele vai lá, investe e depois o governo fala, vou acabar, porque não está dando certo, porque eu dei um tiro no pé. Esse é o preço que se paga nesses projetos de lei que são aprovados em regime de urgência, aonde se jorra emendas parlamentares e o parlamentar vota pensando na emenda e não no povo. Porque se pensasse no povo, ia ser discutido. Nós temos mais de 4.500 bets ilegais. Nós estamos vendo famílias aí se destroçarem por causa desse jogo. Eu converso com empresários, eles falam, os meus funcionários que ganham um salário mínimo estão gastando nesses jogos online. Eles ficam vendo os artistas que fazem propaganda ganhando, só que o artista, para ganhar, ele joga 100 vezes. Aí, quando ele ganha uma, ele vai lá e posta, porque ele está ganhando dinheiro. E ele acha que também vai ganhar. Está acabando com os lotéricos. São mais de 13 mil lotéricas pelo Brasil afora. Está diminuindo os jogos, que é um jogo legalizado, onde se paga imposto e dá emprego, está diminuindo. Então, o governo, na minha opinião, deu um tiro no pé e agora ele não sabe o que fazer com isso. É o verdadeiro abacaxi para ser descascado. Se a regulação não der certo, o governo cogita proibir o funcionamento das bets aqui no Brasil, Dávila. Insegurança jurídica que fala? Canhato, tinha o primeiro-ministro, o chanceler, na unificação da Alemanha, chamava Otto von Bismarck. Ele fala uma frase ótima. Não queira saber como é que se faz as leis e as salsichas de um país. E isso aplica-se muito bem às bets. Por quê? Primeiro, aprova-se as bets no Brasil sem nenhum critério. Aí deixa correr. Aí corre, cria-se um mercado gigantesco, ilegal, vicia as pessoas, tem um monte de impacto. Aí, assim, vamos correr na regulamentação para ver se a gente conserta os erros da lei que foi aprovada. Vamos tentar ver se na regulamentação a gente dá um jeito. E se a regulamentação não for boa, a gente acaba com o negócio. É uma coisa inacreditável, irresponsabilidade. É o que o delegado Palumbo falou. Chega lá um dia assim, olha, vota em regime de urgência, nem sabe o que está votando, não tem os números, não levantou as evidências. Poderia ter feito, por exemplo, é que bom senso não funciona, né? Vamos tentar fazer bet num único estado, vamos pegar um campeonato estadual aqui para ver como é que é, para começar a ter dado e evidência, para ver qual que é o impacto disso. Não, mas não se faz nada. Lei nacional, aprovada no Congresso, território nacional. Aí o estrago é gigantesco. E o que tem que fazer? Primeiro, tenta mudar a lei na regulamentação. E se não der certo, acaba com a lei. E é o que você falou. E as pessoas que investiram? E aqueles separar o joio do trigo? Não se faz nada. Por isso que eu digo, o Brasil é um eterno improviso. Não se faz política pública baseada em dado em evidência. E aí é esse desastre. Esse é mais um retrato do desastre de um país que faz política pública baseada no achismo, na pressãozinha, naquela comissão de deputado que foi lá para a China,
É isso, é assim que se aprova a lei. Não é baseado em dado, em evidência. E aí esse desastre em tentar corrigir na regulamentação, e se não der certo, a gente acaba com o negócio. É o retrato da irresponsabilidade da política pública no Brasil. Foi uma aprovação meio atabalhoada, né, Malta? Talvez não discutiram temas importantes e agora começam a refletir sobre combate à dependência de quem acaba jogando tudo que tem, endividamento da população mais simples, enfim. E cogitam até proibir o funcionamento após a regulamentação. Acho que seu microfone está fechado. Verifica, por favor. Perdão. Isso, na minha opinião, é falta de bússola moral. Moral no mais amplo sentido. Eu, depois de muito procurar na vida, achei a minha posição no conservadorismo. O conservadorismo pode ser definido de uma forma muito simples. É você fazer aquilo que você sabe que já deu certo antes. Então, você não entra em nenhuma aventura, nem você, nem a sua família, nem o seu país. Ora, quando você olha para a história da humanidade, você vê que tem algumas coisas que só levam para lugar ruim. Drogas, pornografia, jogo, essas coisas sempre trabalham contra as coisas boas para o homem. Ninguém vive uma vida satisfeita e realizada na base do jogo, de apostas. Eu não tenho nenhum interesse em apostas, nunca apostei em nada na minha vida, mas chegou ao meu conhecimento, através de amigos, casos de várias pessoas humildes que estão completamente dependentes desses jogos, né? Feitos através do celular, gente que ganha muito pouco e pede dinheiro emprestado para fazer essas apostas. Na minha visão do mundo, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Então, isso é problema da pessoa, ela é adulta, ela que assuma a responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Eu acho só que dinheiro dos meus impostos não deve entrar nessa história. Então, se por acaso se tratar de alguém que recebe uma assistência do governo, essa assistência está, então, se mostrando completamente indevida. Agora, quanto a essa questão de regulamentação ou não regulamentação, é a mesma coisa das drogas, é a mesma coisa de várias outras atividades. Eu vou encerrar o meu comentário com uma pergunta. E o jogo do bicho? Há quanto tempo existe jogo do bicho nesse país? O jogo do bicho é regulamentado? Eu só queria que alguém respondesse essa pergunta. Pois é, para fechar, Dávila, há uma discussão que trata da possibilidade do turismo ser turbinado com a autorização de cassinos, bingos e casas físicas de aposta. E que as apostas virtuais, na verdade, não trariam nenhum tipo de benefício. Queria que você refletisse rapidamente, uma vez que a gente tem exemplos mundiais de localidades onde o jogo acaba impulsionando aquela localidade, aquele distrito, aquela cidade, caso de Las Vegas nos Estados Unidos, estado de Nevada. Caniato, eu sou contra qualquer coisa de jogo, não acho que concordo com o Mota, acho que jogo, droga, essas coisas não trazem nada de bom. Mas nos Estados Unidos existe o verdadeiro federalismo, e essa não é uma questão nacional, é uma questão estadual. E cada estado tem uma legislação adequada a isso. Aqui no Brasil, tudo é nacionalizado. E já que tem que ser nacionalizado, é melhor que não tenha, porque isso não traz coisas boas. Aliás, isso é mais um canal, e o delegado Palumbo pode dizer melhor do que ninguém aqui, para o crime organizado entrar e lavar dinheiro, e tomar conta de qualquer lugar do mundo, o crime organizado está perto do jogo. Por isso, nós precisamos de coisas legais no Brasil, precisamos investir em energia renovável, precisamos aumentar o agronegócio para que exporte cada vez mais, precisamos entrar na bioeconomia, precisamos fazer parte dessa revolução tecnológica que está mudando o mundo. O Brasil tem milhares de vocações a ser desenvolvido. O turismo, nosso turismo tem um enorme potencial, isso vai gerar muito mais emprego do que essa porcaria de jogo. Então, assim, vamos focar nas coisas que realmente vão melhorar a vida das pessoas e não coisas que vão desestruturar cada vez mais a vida do indivíduo e das famílias. Pois é, só para fechar, o Dávila mencionou o delegado Palumbo, ligação do crime organizado com atividades de jogos. Delegado, só para fechar. Mas é evidente que eles vão entrar nesse mercado, se é que já não estão nesse mercado. Não se tem controle de absolutamente nada.
Eles não vão fiscalizar absolutamente nada. A intenção é só arrecadar. O que vai acontecer com isso não é problema do governo. Essa é a impressão que dá. É absurdo. Tá certo. A gente vai trazer agora um outro destaque, mas a gente fica atento em relação a essa sinalização do governo federal.